queria falar uma coisa simples que aconteceu essa semana. Estava lendo um livro, estou lendo um livro ainda, mas eu passei por uma parte desse livro, vou ler daqui a pouco, mas que me fez vivenciar isso. Eu trabalho pegando estrada todo dia, e nesse dia que eu estava pegando estrada, eu estava conversando com um rapaz. E naquele momento eu senti o Espírito Santo, que eu gosto de ir estudando, né? Eu aproveito esse tempo de estrada para ir estudando a Bíblia e tal. E aí eu senti o Espírito me incomodando para conversar com aquele cara. E eu falei, vou ficar aqui discernindo, ele quer conversar, tô sentindo aqui, eu vou deixar Deus ministrar. Aí eu falei com ele, ele falou, não é pesado ficar viajando e voltando, não, foi uma coisa simples, tá? Eu aproveito esse tempo para estudar a Bíblia. Ele falou, estudar o quê? Eu falei, estudar a Bíblia. Ele, eu também gosto muito de estudar a Bíblia, eu estudo muito, já estudei muito a Bíblia, já li muito. E aí fomos conversando, um papo teológico muito bom, assim, ele tinha entendimento de fato do que estava falando. Conhecia os versículos, né? Começou a falar aquilo que ele achava, daquilo que ele entendia, de trazer o Espírito Santo para a conversa. Mas naquele momento eu entendi algo, né? Entendi algo que eu tinha lido um dia antes, se eu não me engano, sobre conhecimento de Deus. E é sobre isso que eu quero falar, o conhecimento de Deus. E foi o que eu percebi ali. Eu vou ler algo para você aqui, para poder nossa conversa se basear nisso. O livro que eu estou lendo aqui é um livro fantástico. Tem um mês que eu estou lendo esse livro, eu cheguei na metade agora, porque é um livro maravilhoso, que é a contemplação, né? Discipulado começa com contemplação. E tem uma parte que diz assim, Deus não foi feito à nossa imagem. Se o discipulado não for baseado na contemplação, contemplar Cristo, nos tornaremos como os fariseus. Um povo que conhece informação sobre Deus, e é isso que eu quero falar, conhece informação sobre Deus e adota um estilo de vida religioso, mas na verdade não conhece a Deus. E foi basicamente isso que eu experimentei naquela conversa. Aquele cara que estudou muito, conhecia informações sobre Deus, mas não conhecia a Deus. E aí está o grande dilema, né? E a gente foi conversando sobre isso, tal, ele trazendo as visões dele, os papos dele. E eu sempre trazendo para ele, velho, a gente precisa conhecer Cristo, contemplar Cristo. Esse é o grande diferencial do toque. E aí eu senti algo que eu pude dar uma pitadinha nele sobre algo da diferenciação de você viver Cristo e você ter informação sobre Cristo. E eu, no meio da conversa, ali falando com ele sobre o meu entendimento, aquilo que eu entendi, aquilo que eu vivenciava. E a partir do momento que eu conheci a Cristo, não só informação, mas comecei a praticar a vida em Cristo e falei, esse tipo de conduta eu não pratico mais. É um tipo de conduta que a maioria dos homens fazem. E depois que eu conheci a Cristo, esse tipo de conduta eu senti ele murchando. Ou seja, o que é aquilo que me dizer? Que eu tenho informação sobre Cristo, mas eu não vivo Cristo. Então, que a gente possa se esvaziar, talvez, das informações, se essa informação não está sendo útil para a gente, e começar a conhecer a Cristo. Tá? Ou então pegar essas informações que você sabe sobre Cristo e, de fato, baseado nessas informações, conhecê-lo e praticá-lo. Aí a gente, às vezes, tem informações sobre Deus, mas não vive Deus. E aí, meu irmão, não quer dizer nada. A gente pode estar com Deus na nossa frente, como os fariseus estavam, com Jesus na frente, e não conhecê-lo, porque eu sei informação sobre ele, mas diante da informação que eu tenho sobre ele, eu crio meu próprio Deus, em vez de relacionar com o Deus de verdade. Então que a gente possa esvaziar de nós mesmos, esvaziar talvez da informação que nós achamos que sabemos de Deus e começarmos a conhecê-lo a Deus. E como é que a gente pode conhecer a Deus? Simples, lendo a Bíblia. Ele se revelou através de um livro, né? Então que a gente possa, ao ler o livro, ao ler a Bíblia, a gente sentar, a gente possa orar e pedir que o Espírito Santo nos faça entender e não só pegar a informação de Deus, mas a partir daquele momento que estiver lendo, conhecer a Deus e a partir de conhecer, viver Deus. Então essa mensagem que eu queria trazer para vocês aqui, que a gente possa ser cheio do conhecimento de Deus para praticar a presença de Deus em nossa vida. E ser, sim, a imagem dele aqui na terra. Ser o sacerdote, aquele que ministra a Deus e ministra outros aqui na terra. Beleza? Menos informação sobre Deus e mais vida em Cristo. Valeu!